Mais assuntos, Angola tem muito assunto. Desde que eu comecei a gravar vídeos para Angola, os finais de semana têm sido muito turbulentos. Bem, Samuel fez live, trevas ou luz, é isso mesmo. Rui Falcão falou que nós não somos quadro, quer dizer, quadro é só aquilo que ele tem na parede dele, na casa dele. Ministra Luísa Grilo diz que nós estamos a dormir debaixo da ponte e nós não fazemos falta em Angola. Vamos falar sobre isso logo após a vinheta. Roda, 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 roda. Pepino! Nkundi Kolele, monofiote caca, deselencado. Pessoal, hoje vamos falar sobre. Vou focar mais na ministra Luísa Grilo, ok? Que falou que nós estamos aqui a trabalhar na pedreira, nós estamos a ter uma refeição por dia. Vocês ouviram? Para quem não sabe, eu estou aqui no Brasil, eu já trabalhei em Angola também e vou falar mais sobre as minhas formações e vocês tirem as próprias conclusões quanto a eu. Vou falar de mim, quanto a eu. Faço falta em Angola ou não? Vamos falar sobre isso. Para você que tem curtido do nosso conteúdo, pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal. Nem vou mais pedir para comentar, porque vocês têm comentado muito. Muito obrigado pelos comentários e vamos continuar confabulando nos comentários, ok? Bom, pessoal, em resposta à ministra Luísa Grilo, eu quero trazer fatos, tá? É um assunto bem pesado, difícil de fazer, porque eu gosto de trazer mais conteúdo assim, sarcástico, sabe? Coisas que a gente pode rir um pouco. Mas essa é uma questão que a gente se ri, a gente ri para não chorar, ok? Para quem não sabe, eu sou engenheiro de produção e eu tenho especialidade em agronegócio, ou seja, eu sou Master Business Administration. Eu tenho MBA em agronegócio, ok? Entendo do assunto. Em Angola, hoje, a gente precisa fazer o quê? O que a economia da Angola precisa? É a diversificação da economia. Uma das, tá? Uma das coisas que a gente precisa é a diversificação da economia, ok? E o agronegócio, a gente sentiu muito esse peso do agronegócio brasileiro, foi na pandemia. E era no momento que eu estava a me formar em agronegócio, ok? Então a gente percebeu a importância do agro na economia brasileira, ok? O agronegócio também seria importante em Angola, porque Angola depende muito, muito do petróleo. O certo seria diversificar a economia. Eu creio que o pessoal que nos governa do MPLA sabe disso ou já deveria saber. Portanto, um jovem angolano como eu, que reside no Brasil, seria uma mais-valia para o nosso país, ok? Seria um jovem que o governo deveria ver como um jovem que poderia fazer com que a economia crescesse mais. Ponto. Só para vocês verem, essa questão não é difícil para Angola. Por quê? Porque nós fazemos parte, de igual modo o Brasil também, da linha do Equador. Para quem não sabe, é a linha que divide os dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, ok? Os países que fazem parte dessa linha do Equador são países tropical, ok? Têm o clima favorável para o agronegócio, entende? E Angola é um país que, tirando a fazenda que o João Lourenço diz que tem, é só a fazenda dele, que é uma fazenda assim notável, até porque ele diz que alimenta muito o povo angolano, mas deveria ter mais João Lourenço, entendeu? Deveria ter mais fazenda, a gente deveria apostar mais no agro, ok? Então sou um jovem, engenheiro, a minha especialização é agronegócio, sou angolano, hoje com a naturalização brasileira, aí eu vejo o nosso governo a dizer que vocês não fazem falta, ok? E aqueles que vão para Portugal ali, que estão na obra, ok? E tenham uma refeição por dia. É triste ouvir isso. Por quê? Porque quem está na obra também é importante. É importante termos engenheiros, presidente, mas é importante também termos pedreiros, ok? É importante termos engenheiro civil, mas é importante termos pedreiros e serventes e os ajudantes de pedreiro. Por quê? Porque a própria casa da ministra foi construída por quem? Por pedreiros, ok? Para quem não sabe, eu já trabalhei em Angola. A minha empresa já instalou algumas câmaras, que eu sou também da área de segurança eletrônica, então sou de áreas, eu trabalho em diversas áreas. Então já instalei várias câmeras de segurança em alguns postos de gasolinas e eu já trabalhei para a Refriango. E a Refriango é a minha maior
decepção. Gostei muito de trabalhar lá. Nada contra os meus colegas, tenho alguns colegas brasileiros que eu converso até os dias de hoje. Mas por que que eu não... Por que que é a minha maior decepção? Porque na Refriango, pessoal, é a empresa onde eu percebi que tinha alguns brancos e todos esses brancos ganhavam mais do que eu, que era nacional. Ou seja, se aqui no Brasil eu ganho de igual modo aos brasileiros, por que que no meu país eu ganhei menos que os brancos? Entendes? Você entende por que que há essa infelicidade, há essa tristeza em continuarmos no nosso país a sermos dominados pelos brancos? E o nosso governo sabe disso. O nosso governo sabe que os brancos ganham mais do que os nacionais. Quando eu fui para Refriango, eu vou mostrar aqui as imagens. Enquanto eu falo, vou mostrar aqui as imagens do meu telefone. Eu já era engenheiro, eu já era formado, eu era formador de líderes, eu era professor na academia da Refriango, que formávamos líderes, ok? Capacitávamos mais a mão de obra que nós tínhamos lá na Refriango. Para você ter um sumo Nutri melhor, para você ter uma gasosa Blue melhor, para você ter uma Smirnoff melhor, uma Tigra melhor, ok? Então nós fazíamos esse trabalho de melhorar a gestão da empresa. Eu era engenheiro e eu era formador na turma. Eu era formador como muitos brancos eram formadores. Mas os brancos lá em Angola, na Refriango, ganhavam mais do que eu. Por quê? Eu te pergunto, por que que os brancos ganhavam mais do que eu no meu próprio país? É triste, essa é a tristeza. É isso que nos faz com que não nos sentimos bem no nosso próprio país e decidimos fazer o quê? Emigrar. E quando eu imigrei, ainda fiz uma pós-graduação, ainda trabalhei em várias multinacionais. Se eu contar todos os lugares que eu já trabalhei, senhora ministra, faltarão dedos para contar em tantos lugares que eu trabalhei, como CPFL, Indústria Distribuidora de Energia, como a Bureau Veritas, multinacional francesa, certificadora da ISO 9000, ISO 14000, ISO 9001, todas as ISOs que você pode imaginar, trabalhei, ok? Trabalhei na Prate Dona Duzi, maior distribuidora e produtora de medicamento genérico, ok? Trabalhei na Corteva, multinacional americana, trabalhei na Manserve, binacional brasileira de serviços, trabalhei na área de construção civil como gestor de uma construtora, certifiquei essa construtora com a gestão da qualidade para a construção civil. N experiências. Faltam dedos para um jovem angolano de 35 anos que é importante no Brasil. Eu sou importante para a economia brasileira, ok? E eu não falo só por isso. Eu mostro fotos. Não falo porque eu acho que sou importante. Eu mostro fotos. Participei de uma reunião na semana passada de empresários brasileiros. Para quem não sabe, hoje eu tenho a minha própria empresa. Hoje eu não trabalho para gerar money para outros. Eu trabalho para gerar emprego para brasileiros, como eu tenho feito. De igual modo, esses jovens que estão comigo nessa foto, nos vídeos, controlem as imagens do meu telefone. Isso foi na semana passada, encontro de jovens, ok? E eu sou o único mbumbo. Quando eu der o zoom nesse mbumbo que vocês estão a ver aí, sou eu. Esse escuro sou eu. O único angolano, o único africano da foto. Então somos todos importantes. Nessa foto, somos todos importantes para a economia brasileira. E tem lá um angolano. É importante no Brasil e não é importante em Angola. Por quê? Porque vocês não nos precisam. Porque quando vos criticamos, e você falou, nos critiquem mesmo aqui para a gente melhorar. Mas quando vos criticam lá, vocês perseguem os que criticam. Temos o Coronel Bernardo, temos o Coronel, ele foi no Fly, ele foi no Goza Aqui, ele contou a sua história. Voltando à reunião dos empresários. Geramos emprego. E todo mundo, se fôssemos colegas, ganharíamos iguais. Pretos, brancos, pardos, russos, ganharíamos iguais. Mas por que que em Angola os brancos ganham mais do que os angolanos? Por que que existe esse racismo estrutural em Angola? Por isso que eu falo, o racismo está no mundo inteiro. O racismo não está só em Portugal. O racismo não está só no Brasil. Está em Angola também. E pior, e escancarado. Porque um engenheiro como eu, por ser angolano, ganha menos do que um sapateiro lá em Portugal, que foi para Angola, sabe apertar um parafuso na máquina de produção de cerveja ou de gasosa, refrigerante, né? Já ganha mais, porque ele é branco.
Ou seja, ele ganha mais por ser branco. Pessoal, isso é grave. Pessoal, isso é grave. Então, segundo o Rui Falcão, nós não somos quadro, ok? Essa é a forma que nos tratam. Se não formos da JMP lá, podemos ser formados, não valemos nada. Essa é a forma que somos tratados no nosso próprio país. Para você que tem curtido do nosso conteúdo, pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal. Nem vou mais pedir para comentar, porque vocês têm comentado muito. Muito obrigado pelos comentários e vamos continuar confabulando nos comentários, ok?